Olá, sejam bem-vindos ao podcast do APS em Foco, que é uma extensão da nossa publicação eletrônica, que já acontece há aproximadamente um ano. Eu sou Lícia Colodete, eu sou psiquiatra, presidente da APS. Enfim, para explicar um pouquinho o propósito desse podcast, é bom situar que a gente pensou em criá-lo em meados do ano passado, numa reunião entre colegas, uma reunião informal, quando eu tentava expor as ideias do APS em Foco, e um colega disse que, assim, poxa, Alicia, mas ninguém mais lê. E, enfim, infelizmente, mas a gente, sendo psiquiatra, a gente escuta, e veio essa ideia de compormos essa publicação com os áudios e os vídeos e assim enriquecer e dinamizar essa proposta, que é essencialmente de ter um espaço, abrir um espaço para o associado para escrever, para falar, para expor ideias, opiniões, eventualmente artigos, para a gente poder convidar outros colegas, outras pessoas de outras especialidades a falarem, a entrevistarmos, né, a termos espaço, inclusive, para o contraditório, né? O que eu quero dizer com isso, assim, nós somos uma associação com muitos psiquiatras e pensamos de maneira diferente, graças a Deus, e é importante que, para que a nossa associação seja verdadeiramente representativa, que a gente possa ter esses espaços de expor, inclusive, essas diferenças de opinião. Claro que nós temos um eixo institucional, mas as ideias, elas são livres, e acredito que assim a gente consegue avançar no nosso conhecimento e na nossa prática profissional, porque, afinal de contas, a gente lida com gente e todo tipo de gente o tempo inteiro, e é importante que a gente abra, né, as nossas cabeças, os nossos ouvidos, os nossos corações, para poder ajudar as pessoas que a gente propõe ajudar. Mas, enfim, essa é uma primeira a ideia central, né, um propósito do projeto. E, inicialmente, né, a gente idealizou um bloco com 2 episódios, com um tema central, um eixo central, para tratar da psiquiatria e da inteligência artificial, essa relação entre psiquiatria e inteligência artificial. Para isso, convidamos o nosso querido Dr. Valber Dias Pinto, ele que vou ler aqui o currículo do Valber, ele que é psiquiatra, né, associado da ABP, formado pela UFES, mestrado em Ciências Fisiológicas, especialista em Psiquiatria pela ABP, como já disse, também nosso associado da APS, possui pós-graduações em Psiquiatria e Medicina do Trabalho e recentemente se certificou em Psicoterapia pela ABP. Bem-vindo, Valber. Obrigado, Lícia, né? Em especial. Você me perguntou por que eu escolhi você para a gente começar o podcast. Lamento muito, mas você já está com essa fama, assim, de alguém que se interessa pelo tema, né, da tecnologia, e você estava nesse encontro, e eu acho que, a partir dessa primeira conversa, a ideia surgiu muito de uma conversa entre nós dois. E, então, por favor, vamos abrir o tema, fique à vontade. O que a gente pode pensar dessa dupla? É uma dupla?
psiquiatria e inteligência artificial? Eu acho que pode ser uma dupla, né? Eu acho que tem tudo a ver, né? Enquanto um momento atual que a gente mais está conhecendo da inteligência, né? Que são essas inteligências baseadas em linguagem, né? Quando a gente fala de linguagem, é bem a nossa praia. Né? Então, eu acho que tem toda a relação com a psiquiatria. Então, a gente não vai ficar de fora, né? Em outros momentos, talvez inteligências que utilizassem dispositivos para pegar dados dos pacientes, dados biológicos, eletro e tudo mais. Em outras áreas, a gente ficava um pouco assim. Mas agora que é uma inteligências que trabalham com linguagem, acho que tem tudo a ver com a gente. Então, por que esse nome inteligência artificial? A gente sabe, conhece lá a famosa frase do Nicoleles, que inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial. Então, a rigor, inteligência no sentido de inteligência de maneira mais simplória, que ajudar, uma capacidade de resolver alguns problemas. Então, sim, os problemas conseguem resolver. Então, tem uma certa inteligência. E não é natural. Então, não sei se teria outro termo, né? Não é como a nossa. Então, não é natural. Então, dessa forma, ela não deixa de ser artificial. É bem verdade que, por exemplo, a maioria dos computadores hoje em dia usam uma linguagem binária, né? 0 e 1, e aí acaba que eles ficam muito limitados em termos de como é que eles vão organizar a forma deles pensarem, né? Enquanto o ser humano é muito mais analógico e as possibilidades são muito maiores. Então, de alguma forma, sim, inteligência é artificial. E eu também acho que ela é artificial porque lhe falta o que a gente tem, que é a consciência, né? Então, assim, que é essa capacidade de sentir, de perceber. E aí, nesse ponto, ela realmente fica bem para trás do que a gente imagina que ela possa ser. Mas, sim, acho que ela pode ser útil para a gente. O que a gente já tem hoje, na prática, assim, no dia a dia? Talvez o que a gente já use sem perceber e o que está por vir. A gente já percebe, já há muito tempo, quando você vai escolher uma música e o seu aplicativo lá já escolhe, a gente sugere conforme o seu gosto pessoal, isso é uma inteligência. Quando você abre seu e-mail e ele meio que filtra aquilo que é spam, que não é. Quando você usa o seu reloginho e o reloginho fala assim para você, olha, você está sentado aí, tem um tempo, sua frequência cardíaca está um pouco alta. Isso é uma automação, uma inteligência que está ali. Muitas vezes útil. Falei, olha, realmente, não era para estar alto assim, né? Então, tem aplicações bem bacanas, bem úteis, que podem trazer vantagens para a saúde de todo mundo, e algumas que são bem limitadas e que a gente, às vezes, tem que aguardar bastante. Então, não sei se é algo que dá para dizer assim, está no ponto? Não, está começando. Na psiquiatria? Então, na psiquiatria, o que tem bacana agora surgindo são aqueles baseados em, por exemplo, no conteúdo de texto, né? Você pode pegar, por exemplo, uma conversa de WhatsApp, exportar essa conversa e fazer uma análise das palavras e aquilo ajudar em determinados diagnósticos. Você tem alguns sistemas que começam a serem treinados para, pelo tom de voz, pelo timbre, pela forma, identificar se a pessoa, por exemplo, um paciente está com humor mais eufórico ou menos eufórico. Claro que tudo isso ainda precisa ser muito validado, né? Mas sim, eu acho que tem coisas boas que podem vir para a psiquiatria, inclusive nisso que eu te falei, que a linguagem é a nossa praia, né? Então, se for usado, ou seja, se for um recurso que você sabe usar, você pode fazer bom uso disso para a sua prática. Nunca substituindo, ou seja, você vai sempre precisar de um validador. Eu falo que a inteligência é como se fosse um aluno de TCC. Você tem que saber fazer a pergunta certa e você tem que conhecer o conteúdo. Porque se você não tiver esses dois conceitos, pode ser muito ruim. Você falou de uma coisa muito... Isso é uma coisa bem interessante. Eu lembro que logo começou a propagandear a questão do ChatGPT, e eu fiquei com essa questão, é tudo automatizado, entre aspas, e inteligente, né? Essa questão do algoritmo, e também da tecnologia sábia que vai se alimentando, retroalimentando, mas a pergunta permanece humana. Sim. Assim, no sentido de, eu preciso saber, olha, qual é a questão, como é que a gente pode usar bem, por exemplo, um ChatGPT. Você tem que saber elaborar a pergunta. Uma coisa que tem que saber elaborar a pergunta e às vezes você vai
talvez usar a melhor coisa dele, que é usar os dados que você forneça. Então, por exemplo, uma aplicação legal para o ChatGPT é você fornecer para ele o material. Olha, eu não quero que você use nada que você tem acesso, eu quero que você trabalhe só com esse material, esses PDFs. Então, você faz uma busca tradicional na PubMed, levanta lá os 13, 14 artigos que você acha interessante daquele tema. E aí você faz o upload e fala assim, só quero que você trabalhe com esses aqui que você tem, sobre isso, o que a gente tem? Aí a coisa melhora muito, porque aí você consegue, às vezes, juntar a análise de vários artigos quase que simultaneamente, com uma pergunta bem objetiva, né? Sem o risco de ter uma informação, a fonte, o lado sábio, né, distorcido, que esse é um problema, né? O risco que a gente, né, frequentemente escuta, né, e percebe também no dia a dia, é de padronizarmos as reações, padronizarmos respostas, inclusive respostas emocionais e tudo mais. E aí eu me lembro, eu tenho que contar isso, é uma história que talvez alguns já até tenham escutado, porque às vezes eu repito, mas uma viagem que eu fiz em 2018 a São Paulo, e na ocasião eu visitei a Japan House, que é uma casa que fica ali na Avenida Paulista, sobre as coisas do Japão, cultura japonesa, e estava acontecendo na época uma comitiva onde um professor japonês de Osaka, ele apresentava um robô que ele tinha desenvolvido, e esse robô ele construiu a imagem e semelhança dele. Então ele nomeou era um humanoide, mas ele nomeou de geminoide, porque era a cara dele. E nessa comitiva tinha assim o professor de Osaka, do Japão, o robô, a assessora do professor, japonesa, de tailleur preto, né, aquela pele linda, maravilhosa, o cabelo. Bom, ela era robô, não, né? Não, ela é bom. Em princípio, não. E aí, e ele começou a apresentar, né, aquele robô que, assim, o que ele queria mostrar é que aquele robô ele era capaz de ler alguns sinais afetivos, alguns sinais da fisionomia, que ele era capaz de ter empatia e, a partir disso daí, gerar respostas adequadas e tal. E, realmente, uma tecnologia, né, muito interessante, muito sofisticada. Mas eu estava ali e eu olhei, legal, mas acabou, me cansei. Eu disse, tá bom, muito interessante, mas é um robô, é um robô, né? E eu falei assim, eu vou embora daqui. Aí eu saindo, e tinha muita gente em pé, aquele povo todo me deu um negócio que eu olhei, dei uma última olhada assim naquele grupo, e os jornalistas e enfim, outras pessoas, todo mundo estatelado, com o olho arregalado, assim, vidrado, olhando para aquela apresentação, e eu tive, naquela ocasião, um insight, assim, caramba, para um robô virar um humano, é preciso muita coisa. Agora, para um humano virar um robô, é rapidinho, né? Então, pegando esse gancho, né? É muito isso que corre o risco de acontecer. Se a gente não tomar cuidado com essa robotização, a gente vai acabar tendo vários materiais escritos. Por exemplo, eu posso pegar esses 13 artigos e sair uma coisa muito impessoal. Ou seja, cria um resumo, cria um artigo, cria um livro. E vai sair daquela forma muito amorfa, meio assim, sem qual é o seu olhar. Quer ver outro exemplo? Você pega um programa como esses que tem, onde ele ouve o atendimento e escreve a anamnese. Funciona. Já melhorou muito. Venho testando periodicamente. Recentemente peguei um antigo e voltei a testar. Está bem melhor, mas não sou eu. Na hora que eu olho aquilo e eu pego para olhar um trechinho, uma palavrinha, uma frase que eu escrevi, eu lembro a história quase toda. E não está ali. Então, assim, há que se questionar o que está ali, que talvez não seja o que você gostaria. É realmente uma forma muito igual de ser. Então, aí há um risco. E onde é que fica a pessoa nessa história?
tem um neurocientista, ele tem até canal no YouTube, que é o Álvaro Machado, se eu não me engano. Sim. Você conhece? Conheço, né? sim, do canal, né? Do canal. Uhum. E uma vez ele falou sobre os textos, né, gerados por inteligência artificial e como, por serem alguns, né, muito perfeitos, muito corretos, são perfeitos, são corretos. E justamente por serem tão corretos, eles não comunicam tão bem. Que existe alguma coisa no discurso humano que são essas alterações, essas variações, seja de prosódia, seja de sentido, às vezes uma pausa breve, às vezes você muda um pouquinho de assunto, depois volta e cria, né, uma nova palavra, ou usa aquilo de uma maneira ou intencional, ou por acidente, assim, né? E que vamos dizer assim, essas quebras, nuances, né? essas nuances, essas quebras são por onde a gente identifica, estabelece a nossa identificação, né? Então, a gente se reconhece humano e comunica melhor. Por isso que sim, eu acho que é artificial. Né? Então, assim, nesse ponto artificial, ela não tem aquele estilo, né? Assim, você ouve a forma, né, de falar, assim, como você falou, o tom de voz, até tem alguma entonação, ou a escrita, que não tem, assim, né, não dá espaços para muitas coisas, e, assim, às vezes, até mesmo essa quebra no que você está escrevendo, alguns detalhes, que às vezes poderia entrar lá no outro ponto, mas que você está escrevendo, você não vai voltar, isso pode lembrar várias coisas que depois, no resultado que a gente quer dar, por exemplo, do prontuário, é ter uma história que te lembre o que é importante para aquele caso. Né? Então, não estou dizendo que não ajuda e que, às vezes, não pega alguns detalhes. Às vezes, numa correria, ele comentou alguma doença ou algum medicamento e está lá. Bom, então, usar a ferramenta é interessante. Você está trazendo um ponto que eu acho que é um ponto assim, prático, que a gente tem que estar pensando, justamente disso, assim, de registro, né, e no caso da prática médica, né, de registro, o que a gente tem hoje, essa questão de proteção de dados, então, é seguro, não é seguro? Essa é uma outra questão quanto a esses sistemas que, sim, têm funcionado, mas não estão regulamentados. Então, a tal da Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente precisa pedir para o paciente assinar essa declaração que a gente tem que ter, e isso já para os nossos sistemas de prontuário eletrônico atuais. Deveriam, a rigor, incluir, se ele permite ou não que você use algum dado dele para a inteligência. Então, imagino que isso, se não foi, vai precisar ser regulamentado logo, porque imagina o risco em que você grava uma consulta e isso vai para uma nuvem, isso é transcrito, isso volta reinterpretado. Então, com que garantia sobre o sigilo daquela informação? Então, se há o sigilo no prontuário, isso vai ter que ser estendido. Então, isso é uma questão que ainda, pela velocidade com que as coisas vêm acontecendo, né? A gente está falando de uma coisa que começou talvez em novembro de 23, com aquela brincadeira de fazer uma imagem, né, pegar uma imagem sua e transformar numa imagem diferente, foi lá para novembro. E que depois veio o ChatGPT lá para início do ano seguinte e deu nisso tudo que está agora. Então, a gente vai precisar de mais celeridade de quem está aí na gestão, porque as coisas vão se amontoando. Né? É um desafio e tanto acompanhar esses avanços, que são avanços que às vezes a gente questiona, assim, avançando para onde? Eu faço essa pergunta, às vezes parece que a gente está sempre dando volta no mesmo assunto e se ocupando da forma e em detrimento do conteúdo. Então, claro que não me parece possível, até porque nunca foi possível, a gente andar para trás. Né? A gente anda necessariamente... Vai ter que seguir o ritmo que a tecnologia vai, né? Os sistemas informatizados estão aí, a gente precisa preencher, usar, eles vão entrando algumas automações que a gente nem se dá conta. E aí? Essas questões da bolha,
que é um outro assunto recorrente, né? Que, enfim, mais relacionado aos algoritmos, também inteligência artificial. Eu tenho pensado assim, que, apesar desse risco, assim, e aí é um recurso muito linguístico, só o fato da gente reconhecer ou observar que existe uma bolha, isso me dá esperança, assim, e até porque revela que, assim, para eu nomear uma bolha, eu tenho que estar fora da bolha, eu tenho que entender que eu estou vendo uma bolha, estou percebendo que tem uma bolha. O que está acontecendo? Claro que tem pessoas, a gente pode sempre cair depois dentro da bolha, mas esse movimento, esse jogo, né, que, olha, num determinado momento, eu posso estar meio cego, porque entrei aqui, fui engolido, mas eu sei que tem uma bolha. Eu sei que tem uma bolha porque eu a nomeio e eu observo em outras pessoas. E, quer dizer, o que eu estou querendo colocar aqui é a inteligência artificial, na sua maneira de ver, ela é vilã, mocinha, não é nada disso? Não, o que é isso? Eu acho que ela só veio de maneira imatura mesmo, né? Ou seja, talvez, aí é vamos dizer assim, uma opinião muito, muito, muito pessoal minha, ela veio muito nesse contexto do que aconteceu em função da pandemia. Ou seja, os mercados, né, até financeiros, ávidos por uma novidade que pudesse sacudir as coisas, assim, esse negócio aqui pode. E não é à toa que ações de várias empresas explodiram com isso. Mas talvez num momento que ainda não tinha a maturidade que se esperava. Então, para mim, ela veio, ela sempre, já há muitos anos na medicina, né? Essa questão do reloginho é de 2018, aí você tem algoritmos até mais antigos, mas essa explosão agora, eu acho que ela tem um pano de fundo muito no econômico. Assim, olha essa novidade. Vem cá, você então, precisa saber... Então, isso não tem novidade nenhuma. Não tem novidade nenhuma. Né? E tem um negócio que está ainda... está evoluindo rápido, ok, mas que nasceu imaturo. E aí? Quando nasce imaturo, não traz nenhuma consequência, não? Como é que é? Depende, né, do tempo de maturidade no ambiente onde isso está sendo... Para que lado isso vai? Será que dá tempo de contornar essa imaturidade de alguma maneira? A gente tem condições de consertar algumas coisas, alguns estragos, né? Vamos dizer assim... Por exemplo, em relação a essa questão da lei geral. Então, vamos supor que daqui a um ano regulamenta. E tudo que tem de áudio de lá para cá? Como é que a gente faz? Você falou assim que você estava colocando uma opinião muito sua. Eu Sim. queria também até reforçar isso aqui para o próprio projeto, que a ideia é justamente essa. Até porque a gente está tratando, nesse momento, de um tema que é um tema muito, 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 assim... que está aí à luz do dia, acontecendo, muito novo, muito recente, a gente não tem condição, né? Capacidade de ter uma opinião formada e tal, uma clareza. E a ideia é justamente fazer esse exercício de pensamento, né? Da gente poder opinar, claro, de maneira circunstanciada, a gente está tentando fazer isso, mas de opinar e... Peraí, vamos refletir. E cada um com o seu repertório. Então, assim, você me contou a história lá, de quando você esteve nesse espaço lá em São Paulo, quer dizer, estava no seu repertório, está lá. E vem uma história e encontra com ela. E isso é uma sutileza que, muitas vezes, tem a ver com a vivência, com a experiência de cada um, né? Isso é bem natural, vamos dizer assim. Então, maravilha, maravilha. Então, eu quero agradecer a sua presença, seu aceite do convite, sua ideia, sua inteligência, sua amizade. Né? Muito obrigada. E, enfim, é isso. Até o próximo episódio que a gente vai ter em breve. Um abraço.